Boa noite para você. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de pregações a respeito do senhorio de Jesus. Já falamos aí sobre Jesus ser o Senhor da criação, Jesus o Senhor da nação, Jesus o Senhor da redenção, Jesus o Senhor da missão, Jesus o Senhor da ressurreição. E agora à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, o Senhor da comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. O apóstolo Paulo nos deixa aí essa porção da palavra e ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o senhorio de Jesus na comunhão. Daqui a pouquinho a gente vai participar da ceia do Senhor, e a gente costuma chamar a ceia do Senhor também da ceia da comunhão. E eu queria que a gente batesse um papo e a gente pudesse entender um pouquinho essa definição de comunhão a partir desse momento que nós temos na igreja, que reflete aí o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, mas também a ressurreição de Jesus e a vida que nós temos em Jesus. Para começar um pouco assim esse contexto de comunhão, eu queria aproveitar e aprofundar um pouquinho esse conceito de comunhão com você. A gente pensa em comunhão assim, às vezes como um momento juntos, né? Uma hora em que a gente toma um café juntos, igual nós fizemos hoje pela manhã, ou um momento onde a gente passa um tempo assim alegre, um tempo de comunhão com os irmãos, né? Um tempo onde a gente se diverte, a gente se entrega, a gente conversa. E eu queria talvez trazer uma visão para você assim sobre comunhão. E eu andei pensando lá em casa, e eu costumo dizer assim, né? Sempre quando a gente pensa em coisa boa, a gente começa a frase assim: um tempo atrás, quando eu era pequeno, lá em Resplendor, né? Quando eu era pequeno, né? Ali no bairro do Cabana, quando, né? Eu tinha assim aquela idade, né? Eu era aquela criança. A gente, quando lembra de coisa boa, geralmente a gente lembra de um tempo que já passou, né? Para alguns já passou há muito tempo, para outros foi quase que ontem assim, né? Mas eu costumo pensar assim, né? Há um tempo atrás, se a gente fosse olhar para a nossa sociedade, a gente costumava olhar, por exemplo, né, para os nossos pais,
para os nossos professores, para os nossos avós, para os nossos tios, vizinhos, autoridades, e a gente olhava para essas pessoas com respeito, olhava para essas pessoas assim, com uma consideração, né? A gente tinha uma certa confiança no que os adultos diziam, né? A gente tinha medo de poucas coisas, né? A gente tinha medo talvez só do escuro, de barata, de filme de terror, mas de andar na rua, de ter um relógio, de ter uma joia, talvez a gente não tinha medo, né? E a gente fica pensando assim, o que aconteceu com a nossa sociedade? O que aconteceu com a nossa cidade? O que aconteceu com as famílias, né? E a gente começa a olhar e a gente começa a ter medo às vezes de sair na rua, a gente começa a ter grades nas nossas casas, nas nossas janelas, nas nossas portas que vivem trancadas, a gente começa a ver os velhinhos sem nenhum respeito, as pessoas não têm mais respeito por aqueles que são idosos, a gente olha para os professores dentro da sala de aula, apanhando dos alunos, né? E a gente começa a ver aí muita coisa difícil acontecendo no nosso tempo. E eu queria que você pensasse nessa situação que eu coloquei como um momento onde a gente perdeu a comunhão. Perdemos a comunhão. Deixamos de comungar as coisas uns com os outros. Deixamos de comungar o amor, deixamos de comungar os nossos bens, deixamos de comungar a confiança, deixamos de comungar o respeito. Perdemos a comunhão. A gente perdeu a paz, perdeu a alegria. E tem muita gente que fica assim, né? Eu queria muito voltar àquele tempo, eu queria muito voltar àquele tempo onde a gente tinha dignidade, onde a gente tinha paz, eu queria muito voltar àquele tempo onde tinha ordem, onde tinha esperança, onde tinha alegria, né? Eu queria voltar àquele tempo onde que a gente era gente mesmo, né? E a gente às vezes fica pensando nisso, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Muito do que a gente está vendo fora da igreja, muito do que a gente está vendo dentro da igreja, é porque nós perdemos a comunhão. Não temos mais comunhão. Mas para a gente poder entender esse texto aqui que nós acabamos de ler, eu queria fazer um flashback assim com você, né? Fazer uma viagem, né? Já que nós estamos falando de um tempo assim do passado, de uma época que era boa, de um momento em que as coisas, né, eram felizes, vamos lembrar então um pouquinho sobre a história desse momento aqui que Paulo está contando para a gente, né? Há um tempo atrás, Jesus vira para os seus apóstolos e diz assim: olha, precisamos juntar aí para a gente poder participar da ceia, precisamos fazer a nossa ceia, né? Tinha ali o pequeno grupo deles, eles queriam se juntar nesse dia, nesse momento, para participar da ceia do Senhor. E aí eles escolhem um lugar, tinha lá um cenáculo, e eles preparam tudo, né? Tinha ali uma mesa, a mesa era baixinha assim, não existia cadeira naquele lugar, as pessoas tinham algumas almofadas, então elas só chegaram ao redor da mesa, e elas deitavam mesmo ali, ficavam bem à vontade naquele local, e estava tudo pronto, estava tudo preparado, mas eles tinham alguns costumes que precisavam ser cumpridos, e um deles não tinha sido cumprido até o momento em que Jesus, de repente, pega ali uma toalha, amarra na cintura e ele resolve lavar os pés dos discípulos. Não tinha nenhum servo ali, e nenhum dos discípulos também se atinaram assim, alguém precisa lavar os pés, porque afinal de contas, né, gente, ficar deitado assim em volta de uma mesa, com o pezão esticado assim, um no nariz do outro, ia ser complicado participar daquela ceia, né? Precisava lavar o pé, senão não ia ter jeito. E aí Jesus lava os pés dos seus discípulos, e eles começam a participar daquela ceia, e Jesus fala: olha, um de vocês vai me trair, e eles ficam meio horrorizados, e até um momento em que Jesus pega o pão, e ele parte aquele pão, ele distribui com os seus discípulos, ele diz: esse é o meu corpo, e uma hora ele pega também o cálice, ele distribui aquele cálice, tome desse cálice, essa é a nova aliança que eu tenho com vocês. Esse é o contexto, esse é o momento aqui que Paulo está narrando, né? Esse é o momento onde Paulo traz essa história, né?
e a gente começa a olhar para esse momento, para essa história, e a gente percebe que Jesus tem um papel importante na comunhão daqueles homens naquele lugar. Jesus toma assim a iniciativa, ele promove o momento, ele toma as ações, ele, como diz na gíria do futebol, ele parte para cima, ele começa a coordenar as atividades, e ele começa a fazer com que haja comunhão naquele lugar. Jesus tem esse papel. E Paulo apresenta nesse texto aqui alguns elementos vitais para a comunhão. E essa é a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite. Quais são os elementos essenciais para que eu e você possamos ter comunhão? Quais são os elementos que não podem faltar na nossa mesa ou no nosso encontro para que haja comunhão no meio de nós? E aí Paulo então começa a descrever, e eu vou partir aqui do versículo 28, eu gostaria que você lesse comigo, mais uma vez, o verso 28 a 32, que diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Primeiro elemento importante que a gente precisa ter na nossa mesa ou no nosso encontro é que você precisa examinar a você mesmo. Você precisa fazer esse exercício. Você precisa se examinar. E geralmente a gente faz esse exercício de examinar a nós mesmos, para a gente dar uma ajeitadinha, ver se a camisa está legal, ver se o gel no cabelo não acabou ainda, se precisa retocar, ver se a maquiagem está no ponto, e aí a gente dá aquela olhadinha no espelho, para ver se está tudo certo, antes da gente se apresentar para as pessoas, diante das pessoas, né? Para a gente não passar vergonha, né? Para a gente não ser reconhecido assim como um desajeitado, e é mais ou menos por isso então que a gente se examina. Nós fazemos um autoexame assim da nossa imagem, do nosso interior, da nossa postura, para que as pessoas possam olhar para a gente e ver, está tudo bem, está tudo legal, estamos prontos para participar da comunhão. Muitos têm essa compreensão, né, de examinar a si mesmo como uma ideia de averiguar se você deve ou não deve participar da comunhão ou participar da ceia do Senhor, né? Daí a gente tem essa ideia do autoexame, de verificar se há na gente condição adequada para participação. Então a gente faz um autoexame e a gente tenta verificar: será que eu estou pronto? Será que eu estou legal? Será que a minha vida está em ordem? Será que eu estou cumprindo aqui todos os requisitos para participar da ceia do Senhor, da comunhão que nós vamos ter nesse momento? E aí, alguns participam, outros não participam, porque fez um autoexame, alguns se acharam prontos, dignos, outros não se acharam dignos, né? E aí fica de fora, deixa de participar da ceia. Mas eu queria falar para você que o autoexame, esse examine-se a si mesmo que Paulo coloca aqui para a gente, não é um momento da gente tentar identificar virtudes, não é a hora da gente tentar achar dignidade na nossa vida, no nosso coração, né? Não é o momento da gente buscar uma qualificação para a gente poder participar da ceia. Primeiro, porque isso não é possível.
não é possível a gente se aproximar de Deus, a gente ter um encontro com Deus, e a gente olhar para nós mesmos e continuar pensando que temos virtudes e temos a capacidade de poder participar da ceia, a não ser que você seja de um partido que não é o PT, mas os fariseus lá, né? Se você é um fariseu, aí tudo bem, porque aí você vai dizer assim: eu não sou como esses aí, né? Eu não sou igual esse irmãozinho do meu lado aqui, ó, ele não pegou o pãozinho, deve estar em pecado, coitado, mas eu, graças a Deus, né, estou aqui firme e forte, pronto para participar da ceia do Senhor. Mas não é isso que o salmista diz quando ele fala: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O exercício da gente examinar a nós mesmos não é uma busca de virtude, pelo contrário. Talvez é um ato corajoso seu, de reconhecer as suas dificuldades, as suas lutas, né, de perceber a escuridão que existe talvez em você, um ato de humilhação, um ato de quebrantamento, né, um gesto de se colocar contrito na presença de Deus. Talvez você vai poder dizer assim, igual Isaías: ai de mim. Ele toma consciência do seu pecado, ele mostra quem ele realmente é, ele toma consciência de que ele não tem condição, ele não tem os requisitos, ele não está pronto. Pensa comigo, quem você acha que deveria participar da ceia do Senhor hoje aqui nessa noite? Vou fazer uma lista. O que você acha da gente excluir os vaidosos? Vamos fazer uma fila aqui. Você que é vaidoso, por favor, pode descer lá para baixo, né? Não precisa participar da ceia do Senhor. É um absurdo vaidoso participar da ceia do Senhor, né? Esse povo aí obcecado pela beleza, pelo culto ao corpo, né? Ou você vamos então excluir aqui os que são sedentários, né? Aquele que não cuida do seu colesterol alto, que está com triglicéridos assim, né, bem acima do normal, né? Então, por favor, você que está aí desse jeito, não participe da ceia, você não está pronto, você não tem os requisitos, né? Ou quem sabe, né, você aí que geralmente dá uma abusada assim no almoço, principalmente de domingo, né, quando tem aquele feijão tropeiro assim, aí você chega na igreja, nossa, não tem espaço nem para aquele pãozinho da ceia, né, está tão complicado aqui o negócio, né, que nem o pãozinho assim cabe mais. Vamos excluir esses aí, e vamos tirar eles da mesa. Podemos fazer alguns paralelos, né? Vamos tirar então os mentirosos, todo mundo que é mentiroso, porque mentiroso não dá, né, gente? Por favor, né? Fala sério, né? Mas em contrapartida, tem uns que falam a verdade demais, e algumas verdades que não precisavam ser ditas, principalmente do jeito que você costuma dizer para as pessoas, né? Então a gente pode pegar assim, aqueles que, esse pessoal aí que magoa, que tem ódio, que tem ressentimento, vamos tirar esse povo também da ceia aí. Mas em contrapartida, você tem aquele bonzinho, o cara não magoa ninguém, ele engole todos os sapos, ele abaixa a cabeça sempre, ele é um sangue de barata, ele não enfrenta ninguém, ele não tem coragem de se posicionar, né? Ele não cria conflitos, ele não afia o ferro com outro ferro, ele não qualifica as pessoas que estão com ele, nem se deixa qualificar, porque na verdade ele não está nem aí para ninguém. O que você acha? Vamos então excluir aqueles assim, né? Esse pessoal aí que ama o dinheiro, serve a mamon, esse povo não dá para participar da ceia, então vamos tirar todo mundo que ama o dinheiro.
Aí aparece aqueles assim, mas pastor, eu sou desapegado ao dinheiro. Meu filho, você é desapegado ao dinheiro porque você tem cunhado, irmão, pai, mãe que te sustenta até hoje, porque você não criou vergonha na cara, em vez de você ir trabalhar, né? E arrumar dinheiro para você pagar as suas contas, aí você não está nem aí para o dinheiro. Não, eu vivo pela fé, Senhor, minha mãe me sustenta, meu cunhado, eu pego dinheiro emprestado e tal. Tá bom então, vamos matar de vez o negócio aqui. Vamos excluir todo mundo que é petista, porque petista, né, gente? Cá para nós, né? Você está achando que o PSDB está valendo alguma coisa, né? Então, minha perguntinha aqui, diante desse contexto, quem aqui vai tomar ceia hoje? Ué, ninguém, então vamos embora, acabou. Pode guardar, e os diáconos pode recolher aqui, tá? Examine-se a si mesmo. Não é para dizer que eu estou bem, estou bacana, mas o examine-se a si mesmo é para que a gente tome consciência das escuridões que habitam o nosso coração. Uma vez que eu tomo consciência do meu pecado, uma vez que eu tomo consciência, né, dessa escuridão que existe dentro de mim, a gente começa a tomar consciência do que Jesus fez por mim nessa mesa. Quando eu começo a perceber o quanto eu não sou digno de participar da ceia, aí eu entendo o porquê que eu preciso participar dessa ceia. Às vezes a gente examina-se a si mesmo e a gente corre 3 riscos. Um é de você ser arrogante demais e achar que você está prontinho e está bacana para participar. O outro é você achar que está meio displicente assim, né? Vou explicar para você de um jeito bem prático o que é displicente. Você chegou no almoço, tem aquele pavê assim bacana, aí você come 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí chega um e pergunta para você assim, o pavê é de quê? Aí você não sabe se é de abacaxi, se é de morango, se tem biscoito de champanhe, você não faz nem ideia, você só mandou para dentro, isso é displicência, entendeu? Então a ceia, participar dela com displicência, também não deve. O examinar a si mesmo também pode incorrer numa ignorância. Desculpa eu usar essa palavra, mas tem gente que é ignorante a respeito da ceia e dizer assim, eu estou em pecado, eu não posso participar disso. Meu irmão, a ceia existe para resolver o seu pecado. Paulo diz para a gente discernir o corpo de Cristo, se a gente não se examinar e a gente não entender o corpo de Cristo crucificado, se a gente não entender o corpo de Cristo como a comunidade, a igreja, o Cristo que está presente não só em mim, mas nesse lugar que nós estamos, por isso que ele diz, aguarde uns pelos outros, porque aos olhos de Deus, irmãos, todos nós aqui, estamos nivelados ao sacrifício de Jesus na cruz, não existe um melhor, um pior. O único nome que eu posso dar para você aqui é irmão, não tem outro título, não tem como eu dizer, chamar você de outra coisa, é irmão, irmã. E o contato que a gente tem que ter, o caminho de aproximação que a gente tem que desenvolver, é reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o quanto nós precisamos de Jesus, porque aí quando a gente olhar para o outro, nós vamos olhar para o outro primeiro sabendo quem nós somos, aí vai haver comunhão no nosso meio. Aí vai existir a possibilidade da gente comungar uns com os outros. Examine-se a si mesmo, reconheça a sua condição, reconheça a sua necessidade de Jesus, para que haja comunhão. Examine-se
E Paulo diz: e coma, receba a graça que há em Jesus Cristo, se liberte da arrogância, da indisciplina, da ignorância, e participe da comunhão, examinando o teu coração. Mas Paulo também diz lá no versículo 23 e 24, acompanha comigo aí: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O segundo item que não pode faltar na nossa mesa é o pão, o partir do pão, o compartilhar do pão. E o pão aqui é um alimento básico lá na comunidade judaica, como na nossa também, né? O pão tem para todo mundo. Você pode talvez não gostar muito de caviar, comida japonesa, né? Frutos do mar, mas pão, aquele pãozinho quentinho com manteiga, café, ninguém nega, né, gente? Pão é um elemento base da vida. Jesus teve uma vez que ele disse assim: eu sou o pão da vida. O pão da vida é aquele que gera vida, que fornece vida. Uma outra vez Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, qualquer um que comer desse pão viverá para sempre. Jesus fala de um pão, e não é só um pão que gera vida, mas é um pão que gera vida para sempre. Precisamos partilhar o pão. Em todos os casos aqui, Jesus está indicando que o pão é o próprio Jesus. O pão é Ele mesmo. Teve uma outra vez que Jesus disse: o pão que dou ao mundo para que possa comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. E você já parou para pensar que talvez não é à toa que quando Jesus estava lá no deserto, o diabo chegou e disse: pega essas pedras aí, transforma ela em pão. Jesus responde, né? Não só de pão, mas o pão ele é importante. O pão faz falta. Quando alguém não tem pão, a coisa fica difícil. Quando alguém não tem pão, as coisas se complicam. Quando alguém fica sem pão, a vida fica difícil. Mas esse pão aqui também não é qualquer pão. Vamos lembrar da história lá do Egito. O povo de Israel estava lá esperando a última praga. E aí eles se preparam, se organizam, pega lá o cordeiro, passa o sangue na porta e eles comem ali um pão. E eles têm esse pão que é chamado o pão asmo, um pão sem fermento. Jesus, nessa última ceia aqui, ele está participando da ceia, mas que também era um momento que eles chamavam da festa dos pães asmos. O pão que é partido, o pão que é distribuído, é um pão especial, um pão sem fermento, não é um pão qualquer. Não é uma bolachinha, um biscoito Maria, não é qualquer coisa. Durante a semana da festa dos pães asmos, o fermento era algo que tinha que ser tirado da casa. Inclusive, os judeus faziam uma brincadeira com os filhos, eles escondiam pedaços de pão, de fermento pela casa, e as crianças saíam procurando, fazendo toda a limpeza, e tudo que tinha algum tipo de fermentação tinha que ser lançado fora, precisava ser jogado fora. O fermento, ele tinha essa ideia e essa visão, e ele era usado muitas vezes na Bíblia para se referir às impurezas. O fermento, ele modifica o pão. O fermento, ele faz o pão crescer. O fermento tem a capacidade de mudar as características do pão. Mas o pão que a gente compartilha é um pão puro, sem fermento, incontaminado.
Alguns autores dizem que esse pão também era o pão da pressa. Porque, irmãos, fermento nessa época aqui não era ir lá no supermercado BH, comprar o pozinho de pó royal e jogar na massa, não. Eles tinham que pegar ali a farinha, amassar aquele negócio com a água, e eles deixavam lá no sereno, no tempo, durante alguns dias. Depois aquilo virava o fermento, e eles tiravam pedacinhos para colocar em outra massa nova. Então demorava um tempinho para se ter alguma coisa fermentada, né? E quando o povo de Deus estava saindo do Egito, eles comeram um pão sem fermento, não deu tempo. Não deu tempo para ficar preocupado em pegar as coisas que estão aqui disponíveis e a gente preparar um pãozinho. Sabe por quê? Porque eles não estavam em casa. Eles estavam loucos para sair daquele lugar. Eles tinham uma outra perspectiva na frente. Eles pensavam em voltar para a verdadeira terra deles. Então eles não perderam tempo procurando fermento, fazendo um fermento, elaborando aquele pãozinho ali, incluindo uma coisa ou outra. Eles abriram mão, porque eles tinham uma perspectiva em mente. O pão, ele é tão essencial na nossa vida que a gente usa ele não só como um elemento, que é o pão mesmo que nós comemos, mas a gente usa essa palavra como uma expressão do sustento, daquilo que a gente precisa para viver. A gente fala o pão de cada dia, né? Não só como um alimento, mas como os bens, as coisas que temos, né? E se a gente olha então para a comunidade lá de Atos, que a gente vê eles ali repartindo o pão de casa em casa, uma conotação não só do alimento, mas do sustento, das coisas que se faziam necessárias à sobrevivência, à subsistência das pessoas. Na ceia de Jesus, ele repartiu o pão. E é só por meio de Jesus que a gente é capacitado e habilitados a compartilhar o pão. É só por Jesus que a gente tem essa comunhão, e a gente vai repartindo aquilo que dá a base para a nossa vida, a gente vai repartindo aquilo que não tem fermento, aquilo que está puro, aquilo que a gente separou, a gente vai repartindo aquilo que nos dá a ideia de que nós não somos desse lugar, nós temos uma outra perspectiva. Então para de perder tempo com as coisas que estão aqui. A gente começa a repartir aquilo que é comum, aquilo que faz parte da nossa subsistência. Começamos a ter comunhão. Quando a gente está nessa mesa, irmãos, partindo o pão, a gente tem uma identificação, uma unidade, uma proximidade, algo que nos conecta, algo que faz parte da base, da essência da nossa vida, e a gente compartilha, algo que nos lembra para onde nós vamos, algo que nos dá uma esperança, porque nós somos o corpo de Cristo, e por isso a gente precisa partir o pão. Mas Paulo continua, versículo 25 e 26, e ele diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Terceiro item que a gente pode encontrar nesse texto, que é essencial na nossa mesa, para que haja comunhão, é que nós precisamos tomar o cálice da aliança. O cálice era de vinho. O vinho também era um elemento assim, comum.
fazia parte da base da alimentação do povo daquela época, né? E se você parar para olhar para a história de Jesus, Jesus tem algumas histórias com vinho. Lembra da história do casamento em Caná da Galileia? Jesus foi para aquele casamento e ele transforma a água em vinho. Você já parou para pensar que água era aquela que Jesus tinha transformado para fazer o vinho? Eu vou te explicar. Geralmente todo judeu, quando ele ia participar de alguma cerimônia ou de algum momento religioso, um ofício sagrado, ele precisava fazer o que era chamado da purificação. Por isso, todo lugar que tinha assim uma festa, um casamento, um batismo, alguma coisa importante, eles tinham ali várias vasilhas de água para que as pessoas lavassem as mãos, lavassem o antebraço, os pés, o rosto e até a cabeça. Eles precisavam participar dessa lei da purificação, era uma ordem de Moisés, estava lá na lei. Você não poderia entrar numa festa ou num ofício sagrado se você não participasse da purificação. Jesus manda pegar aquelas vasilhas e manda enchê-las de água, mas não para a purificação. Ele resolve transformar aquela água em vinho. Eu fico pensando assim, a escolha que Jesus fez. Ele preferiu ter vinho na festa do que ter os objetos e o momento em que as pessoas pudessem cumprir a lei de Moisés. Ele preferiu que as pessoas experimentassem ali aquele vinho do que as pessoas vivessem um momento de religiosidade, algo que talvez não transparecesse o que estava no coração delas de verdade, algo que era talvez só um gesto simbólico e que às vezes estava até comum demais para aquele povo. Mas aí eu lembrei de uma outra história. Jesus fala uma vez a história do vinho novo. O vinho novo precisa ser colocado numa vasilha de couro nova. E Jesus faz essa comparação. A vasilha de couro velha é a lei, são as coisas lá da lei de Moisés. E se você começa a viver numa mentalidade baseada a partir da lei, cuidado, o vinho novo pode estourar você. Porque, irmãos, a lei ela não salva. A lei ela não resgata, a lei ela não redime, a lei não transforma, a lei ela é dura, ela mostra o pecado, a lei ela revela o quanto nós não conseguimos cumprir ela mesmo. Mas Jesus nos apresenta o cálice da aliança. O problema é que tem gente que gosta da lei. Tem gente que é aficionado pela lei. Tem gente que gosta de viver pela lei e quer exigir que o outro também viva pela lei. Eu lembro uma vez aqui num concurso bíblico, a gente estava estudando o livro de Êxodo e surgiu uma pergunta, era a respeito da lei, falando quando você causasse um grande prejuízo para alguém. Moisés então descreveu ali a lei a respeito de um prejuízo. E o cara fez a pergunta, eu levantei rapidamente e fui responder. E aí eu lembrei só do primeiro item, né? Olho por olho. Aí deu aquela pausa dramática. Falei, gente, é olho por olho. E aí eu fiquei pensando, orelha, nariz, boca, aí eu falei, orelha por orelha. Eu lembrei da história do soldado, né, que cortou a orelha assim, eu falei, deve ser. Mas não é, irmãos, é dente por dente, olho por olho, dente por dente.
Mas tem gente que gosta de viver olho por olho. Tem gente que o negócio é dente por dente. E orelha por orelha também, né? Tem gente que quer viver pela lei. Enquanto Jesus está apresentando para nós o cálice da aliança, o vinho, esse evangelho da graça de Deus. Quando a gente toma a ceia, o pão, o cálice, aquela aliança velha, aquilo que nos condenava, já se foi. Nós temos um encontro com a graça. A lei, ela é dura, ela é exigente, ela nos incomoda. E se você tem uma mente assim, voltada para a lei, você vai se relacionar com Deus através da lei, você vai querer se relacionar com o seu próximo pela lei, você vai querer fazer essa justiça retributiva, né? Eu faço, eu obedeço, eu cumpro, você cumpre. Mas com a lei não tem comunhão. É impossível termos comunhão baseados na lei. Não tem jeito, irmãos. Precisamos da graça. Pela nova aliança, a gente tem um novo paradigma de pensamento. A gente pode se relacionar com a gente mesmo pela graça. A gente pode se relacionar com Deus pela graça. Eu posso me relacionar com você pela graça, meu irmão. Nós não precisamos mais da lei, porque ela não vai gerar comunhão, porque a lei não perdoa, a lei ela não regenera, a lei ela não abre mão, a lei ela não é mansa, a lei não é humilde, a lei não é passiva, mas o cálice da aliança, esse sim, ele nos resgata. Ele nos dá uma oportunidade de termos uma comunhão pela graça. Precisamos voltar para a comunhão, irmãos. Precisamos voltar para a ceia do Senhor. Um momento em que a gente come o pão e bebe o vinho, nesse gesto solidário de Jesus, de transformar a nossa identidade, da gente se ligar às outras pessoas, da gente se oferecer em sacrifício, da gente perdoar, se humilhar, porque a ceia, ele traz para nós esse caminho estreito do discipulado de Jesus, na busca da gente andar como ele andou, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. A ceia, irmãos, deveria gerar em nós um desejo da gente ser ético, porque nós somos surpreendidos pela ética que nasce do amor ativo de Jesus. A ceia deveria gerar em nós o fazer o bem, odiar o mal, fazer a gente aborrecer a mentira, o engano, a falsidade, a arrogância, o orgulho, soberba. A ceia deveria fazer a gente ser pessoas assim de moral, porque nós fomos salvos do engano, da mentira. Temos uma consciência transformada para viver na luz onde Deus está, buscando comunhão. Só que tem um problema. Quando a gente examina o nosso coração, a gente percebe que nós não somos capazes dessas coisas.
E aí a gente pisca o olho assim e estraga tudo. Por isso que a gente tem que voltar à ceia. Por isso que Jesus diz: façam isso em memória de mim até que eu volte. Lembre da ceia, traga a ceia, participe da comunhão. Quando tudo parecer perdido, Deus pode fazer um milagre lá no seu coração, e trazer graça, e trazer contrição, perdão, trazer quebrantamento, misericórdia, humildade, porque é isso que a ceia nos revela. Eu queria desafiar você a examinar a você mesmo, queria desafiar você a compartilhar o pão, eu queria desafiar você a tomar o cálice da nova aliança, porque é a partir dessa comunhão que talvez a gente vai mudar a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, os nossos bairros, o nosso país.